Fala, explorador do universo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sensacional do Metagaláxia Intrigante. Então, olha só, explorador, você já imaginou viver em outro planeta? Não estou falando de ficção científica, mas de uma realidade que pode estar mais próxima do que a gente pensa. Porque cientistas ao redor do mundo têm feito descobertas incríveis, revelando planetas fora do nosso sistema solar, que podem ser mais habitáveis que a própria Terra. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A gente está falando de mundos com potencial para serem nosso novo lar no futuro. E o mais maluco disso tudo, não estamos falando de um ou dois planetas. Não. São vários, e cada um deles com características tão fascinantes que fazem a gente parar para pensar: será que a Terra é realmente o melhor lugar para viver? É possível que existam planetas com melhores condições climáticas, mais água e menos desastres naturais. Acredite, isso está deixando a comunidade científica de cabelo em pé. Mas, aí você me pergunta, tá, mas como esses planetas foram descobertos? E será que dá mesmo para a gente se mudar para lá algum dia? A resposta é cheia de surpresas e é isso que vamos explorar hoje. Então, se você é daqueles que adoram um bom mistério espacial e quer saber mais sobre o que o futuro nos reserva, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, e se prepara, porque esse vídeo vai te levar numa verdadeira viagem pelo universo. Agora, imagina só, viver num planeta onde o céu é diferente, onde o pôr do sol tem outra cor, e onde a gravidade é quase igual à da Terra. Louco, né? Mas, o que antes parecia impossível, hoje está sendo estudado, e pode virar uma realidade em poucas décadas. E não estamos falando só de Marte, explorador. A lista de planetas com potencial de habitabilidade é muito maior, e mais interessante do que a maioria imagina. Portanto, vem conosco nessa jornada para descobrir os planetas que podem ser o próximo grande destino da humanidade. Enfim, será que nosso futuro está mesmo entre as estrelas? Pois, hoje a gente vai conhecer alguns destes mundos, entender se eles realmente podem sustentar a vida. E aí, será que o próximo grande passo da humanidade é deixar a Terra para trás? Só esperando para ver, não é? Então, embarque conosco nesta jornada, e vamos descobrir juntos. Em primeiro lugar, explorador, antes da gente sair por aí sonhando com novos planetas, vamos entender rapidinho o que são exoplanetas, certo? Um exoplaneta é qualquer planeta que orbita uma estrela fora do nosso sistema solar. Ou seja, eles estão bem longe da gente. Mas, com a tecnologia atual, a gente já consegue observar esses planetas com detalhes impressionantes. A coisa mais doida é que esses exoplanetas são muitos. A NASA, por exemplo, já descobriu milhares deles. E sabe o que é mais legal? Alguns estão na chamada zona habitável. É nessa região ao redor da estrela que a temperatura é ideal para ter água líquida, o que é basicamente essencial para a vida como a gente conhece. Olha que louco! Pode ter até mais água que aqui. Agora, não é só porque o planeta está na zona habitável que ele vai ser habitável, tá? Tem que ter uma série de fatores rolando ao mesmo tempo. Atmosfera legal, temperatura controlada, elementos químicos certos. É tipo uma receita de bolo bem específica. E às vezes, basta um pequeno erro na receita para tudo dar errado. Mas, calma, a ciência está cada vez mais avançada nisso. Pois, há uma curiosidade. Muitos desses exoplanetas são bem diferentes da Terra. Alguns são gigantes gasosos, tipo Júpiter, outros são bem pequenininhos. Então, quando a gente fala de planetas habitáveis, estamos falando dos que têm características parecidas com as da Terra. Mas, pode acreditar, eles existem. Portanto, se a gente está falando de planetas que podem ser habitáveis, não tem como não mencionar o famoso Kepler 452b. Esse planeta foi descoberto pelo telescópio Kepler em 2015 e virou a sensação do momento. E não é à toa, explorador. Ele é chamado de primo da Terra porque tem um monte de características parecidas com o nosso planeta. Imagina só, Kepler 452b está na zona habitável da sua estrela, que é bem parecida com o nosso Sol. O tamanho dele é um pouco maior que a Terra, mas a gravidade lá seria relativamente tranquila. E olha só, a estrela que ele orbita é um pouco mais velha que o Sol,
Então o planeta teve bastante tempo para desenvolver possíveis formas de vida. Meio que dá para sonhar, não é? Mas calma, antes de empolgar muito, vale lembrar que ele está a 1400 anos-luz de distância. Ou seja, com a tecnologia atual, ainda não dá para a gente chegar lá. É meio frustrante, mas a simples ideia de que existe um lugar com tantas semelhanças com a Terra já faz a gente pensar no que mais pode estar escondido no universo. E o mais interessante, as condições em Kepler 452b sugerem que ele pode ter uma superfície rochosa e oceanos, o que, convenhamos, é essencial para a vida. Então, quem sabe no futuro a gente não descobre algo ainda mais incrível sobre ele. Portanto, se você acha que 1400 anos-luz é longe demais, não se preocupe. Tem um planeta bem mais perto que também pode ser habitável. Próxima b. Esse exoplaneta fica na órbita da estrela Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a apenas 4,2 anos-luz de distância. E olha só, ele já é uma das melhores apostas para ser um novo lar no futuro. Próxima b foi descoberto em 2016, e desde então tem deixado a comunidade científica em polvorosa. O planeta está na zona habitável da sua estrela, e apesar de Próxima Centauri ser uma estrela anã vermelha, menos quente que o Sol, o planeta recebe a quantidade certa de calor para, potencialmente, ter água líquida na superfície. Já pensou? E outra coisa interessante é que Próxima b é bem parecido com a Terra em tamanho. Ou seja, a gravidade lá pode ser bem similar à nossa, o que tornaria a adaptação muito mais fácil, caso a gente um dia precise dar um pulo lá. Mas não vamos nos adiantar, não é? Ainda há muito para ser estudado sobre esse planeta. Agora, o que deixa os cientistas intrigados é que Próxima b está tão perto de nós que, com avanços tecnológicos, ele pode ser o primeiro destino de uma missão interestelar no futuro. Quem sabe um dia a gente faça uma visita para ver de perto. Então, se você pensa que os planetas habitáveis têm que ser do tamanho da Terra, segura aí. Existem as chamadas superterras, que são planetas maiores que o nosso, mas com características que podem ser ainda mais propícias para a vida. E sim, isso é tão interessante quanto parece. Esses planetas têm um potencial enorme para ser nossa próxima casa. As superterras têm massas maiores que a Terra, mas são rochosas e podem ter atmosferas bem mais estáveis. Ou seja, pode ser que, em vez de colonizar um planeta igual ao nosso, a gente acabe indo para um lugar com ainda mais recursos e menos instabilidade climática. Imagina que loucura! Um exemplo bem legal é o planeta LHS 1140b, que foi descoberto em 2017. Ele é considerado uma superterra e está numa zona habitável, o que aumenta ainda mais o interesse dos cientistas. A grande sacada dessas superterras é que, por serem maiores, elas podem ter gravidade mais forte, o que resultaria em atmosferas mais densas e estáveis. Entendeu a vantagem? Claro, isso também traz alguns desafios. Uma gravidade mais forte pode dificultar o lançamento de espaçonaves ou até impactar nossa fisiologia. Mas, como a gente sabe, desafios sempre existiram e a humanidade sempre deu um jeito de superá-los, não é? Quem sabe essa superterra não seja a solução ideal. E assim, com essas descobertas recentes, planetas que podem ser nosso novo lar no futuro, a gente vai se aproximando cada vez mais de um futuro, onde podemos explorar e talvez habitar novos planetas. Não é fascinante pensar em como nosso horizonte pode se expandir? Entretanto, explorador, se tem um sistema que deixou os cientistas malucos nos últimos anos, esse é o TRAPPIST-1. Sério, o que foi essa descoberta? Ele é um sistema estelar com nada menos que 7 planetas do tamanho da Terra, orbitando uma estrela anã ultrafria. E o mais impressionante, 3 desses planetas estão na zona habitável. Sim, 3. Imagina as possibilidades. Um sistema inteiro com potencial de vida, com vários planetas habitáveis. Se a gente algum dia fizer uma viagem interestelar para lá, teríamos mais de uma opção para chamar de casa. Isso meio que vira um plano B, plano C e plano D, não é? Quem sabe a gente até explore todos. O TRAPPIST-1 está a cerca de 40 anos-luz de distância da Terra, o que ainda é longe pra caramba, mas, comparado com outros exoplanetas, é relativamente perto. E esses planetas têm características muito parecidas com as da Terra. Pode rolar água líquida, atmosfera estável
e a estrela que eles orbitam é bem tranquila, sem aquelas explosões violentas que poderiam fritar qualquer forma de vida. Outra coisa interessante sobre esses planetas é que eles estão bem próximos uns dos outros. Isso quer dizer que, se algum dia a gente conseguisse colonizar um, poderia ser bem mais fácil visitar os outros. Dá para imaginar viver num planeta e ter outros ao redor para explorar, como se fosse uma versão cósmica de viajar de carro entre cidades. Mas, claro, antes de sair fazendo as malas, ainda tem muito para ser estudado sobre a atmosfera e a composição desses planetas. Mas, que o Trapistra 1 deixou os cientistas bem otimistas, a isso deixou. Agora, explorador, uma pergunta que não quer calar. Esses planetas podem abrigar vida? Tipo, não tô falando só de micróbios ou bactérias, mas quem sabe formas de vida mais complexas. É aí que a coisa fica interessante. O principal objetivo dos cientistas ao procurar exoplanetas habitáveis é, sem dúvida, encontrar vida. Porque, convenhamos, se a gente está falando de novos lares, encontrar vida fora da Terra seria um dos maiores achados da humanidade. Já que, os planetas que estão na zona habitável, como Próxima B e os do sistema Trapistra 1, são fortes candidatos. Mas, não é só sobre ter água líquida e uma atmosfera bacana, tá? O que rola é que os cientistas também estão procurando por sinais de biosinalizadores, que são evidências de processos biológicos que podem indicar a presença de vida. Então, sempre que rola uma descoberta de um planeta potencialmente habitável, a pergunta que surge é: será que tem algo vivo lá? E olha, explorador, a ciência está avançando tanto que já dá para detectar até certos gases na atmosfera dos planetas, como oxigênio e metano, que podem ser sinais de atividade biológica. Legal, né? Agora, o mais doido é que esses planetas podem ter formas de vida completamente diferentes das que conhecemos aqui na Terra. Quem sabe, não é? Pode ser que a gente descubra que não estamos tão sozinhos assim no universo. Mas, por enquanto, é só questão de tempo até a gente ter mais respostas. Por isso, que cada descoberta de um novo planeta gera tanta empolgação. A gente está literalmente desbravando o desconhecido, e qualquer nova pista pode mudar tudo. Sobretudo, uma coisa que sempre me deixa impressionado é como a tecnologia tem avançado para a gente descobrir esses novos mundos. Sabe aquelas fotos incríveis de planetas e estrelas? Tudo isso só é possível graças aos telescópios e instrumentos superpotentes que os cientistas usam. Tipo, não é como olhar pelo binóculo da sua varanda, não. O telescópio Kepler, por exemplo, foi uma verdadeira revolução nessa busca. Graças a ele, mais de 2.600 exoplanetas foram confirmados. E agora, o James Webb, que possui uma tecnologia ainda mais avançada, promete ser ainda mais sensacional. Ele vai conseguir olhar com mais detalhes para esses planetas, analisar suas atmosferas e, quem sabe, encontrar provas concretas de vida. O mais legal é que esses telescópios conseguem detectar planetas, só observando a sombra que eles fazem quando passam na frente da sua estrela. Tipo, é como se eles enxergassem o piscar de um vagalume, no meio de um estádio de futebol. Surreal, não é? E não é só telescópio, não. Equipamentos como espectrógrafos conseguem analisar a luz que vem desses planetas, para descobrir do que a atmosfera deles é feita. Se tem oxigênio, carbono, metano, tudo isso pode ser um indicativo de que ali rola algum tipo de vida. Ou seja, sem essa tecnologia de ponta, a gente ainda estaria na escuridão, sem ter ideia do que existe além do nosso sistema solar. É impressionante ver como a ciência está nos levando cada vez mais longe, literalmente. Claro que toda essa empolgação com os novos planetas não apaga o fato de que colonizar outro mundo é um baita desafio. Tá longe de ser simples. Além de viajar essas distâncias gigantescas, a gente ainda teria que garantir que seria possível viver nesses planetas a longo prazo. E aí entram questões como atmosfera, recursos naturais, gravidade. Não é só chegar e plantar uma bandeira, explorador. Mas o legal é que os desafios nunca pararam a humanidade. Se a gente olhar para trás, todas as grandes conquistas pareciam impossíveis em algum momento. Chegar à Lua, criar tecnologias que mudam o mundo, descobrir curas. Tudo começou com uma ideia que parecia meio maluca. E agora, estamos falando de viver em outros planetas.
E não pense que isso está muito distante, tá? Empresas como a SpaceX já têm planos bem ambiciosos de viagens interplanetárias. E não só para Marte. O objetivo é tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Então, quem sabe daqui a algumas décadas a gente já esteja pensando em fazer as malas para um planeta desses que falamos aqui hoje. O que importa é que o futuro está se desenhando de uma forma muito diferente do que a gente imaginava. E é empolgante pensar que podemos estar presenciando o começo dessa nova era. Então, fica atento, porque as próximas décadas prometem muitas surpresas. Mas claro, com tudo isso vem também uma grande responsabilidade. Precisamos garantir que, se um dia colonizarmos outros planetas, vamos fazer isso de uma forma sustentável e ética. Afinal, não podemos repetir os mesmos erros que cometemos aqui na Terra, não é? Então, explorador, estamos chegando ao fim dessa nossa viagem pelo universo e pelos exoplanetas que podem ser o nosso futuro lar. Pois, é impressionante como a ciência está avançando. Cada nova descoberta traz mais esperança de que a gente pode, sim, encontrar um lugarzinho confortável para viver fora da Terra. Mas, até lá, ainda temos muito chão pela frente, ou melhor, muito espaço para explorar. A busca por novos planetas habitáveis continua, e a cada dia, os cientistas estão mais perto de respostas que podem mudar o rumo da nossa história. E quem sabe, em algum momento, a gente não esteja aqui no canal, falando sobre a primeira missão tripulada para um desses planetas. Portanto, se você curtiu essa viagem, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, e também de compartilhar com os amigos que são fascinados pelo espaço. E se você é novo por aqui, saiba que nossos vídeos são inspirados nos mistérios do universo. Além disso, aqui a gente sempre traz o melhor do mundo científico para você, de um jeito leve e fácil de entender. E aí, o que você achou? Será que um dia a gente vai chamar algum desses exoplanetas de casa? E o que dizer dessas descobertas recentes, planetas que podem ser nosso novo lar no futuro? Deixe a sua opinião nos comentários, porque estamos muito curiosos para saber o que você pensa sobre isso. Então, vamos seguir sonhando juntos e acompanhando cada descoberta. Enfim, é isso, explorador. Até o próximo vídeo, e que o futuro nos reserve muitas viagens pelo universo. Um forte abraço, fique com Deus, e tamo junto!